No quarto experimento do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia EE301, estudamos mais uma vez as propriedades da luz. Desta vez, demos enfoque para a composição da luz no espectro eletromagnético, fazendo e estudando a espectrometria óptica de emissão de alguns materiais. Sabemos que para cada um desses materiais, observa-se linhas espectrais de comprimentos de onda bem específicos e bem demarcadas, quando essa luz é decomposta de alguma forma. Para analisar mais quantitativamente, a gente também buscou calcular o índice de refração do prisma utilizado para decompor a luz e também a constante de rede de uma rede de difração que também foi utilizada para decompor a luz. No experimento, utilizamos os materiais espectrômetro, prisma óptico, rede de difração, fonte de alta tensão e lâmpadas espectrais, uma de mercúrio, uma de vapor d'água e uma de nitrogênio. A gente montou o experimento posicionando as lâmpadas presas no próprio suporte da fonte de alta tensão na frente da fenda de entrada do sistema colimador do espectrômetro. De início, com a lâmpada acesa, a gente alinhou e focalizou o feixe girando o sistema analisador do espectrômetro. A gente mediu esse ângulo de alinhamento para usar como referência para as medições que seriam realizadas ao decorrer do experimento. Um recurso que utilizamos também foi a retícula que tinha na luneta do sistema analisador do espectrômetro. Elas eram pequenas, bem finas linhas pretas e a gente alinhou com as linhas espectrais para obter maior precisão possível na hora da medida dos ângulos. Por essa imagem dá para ver bem discretamente um pedaço da linha. E nesse vídeo fica legal para ilustrar quão bem demarcados são as linhas espectrais de um espectro de emissão, né? Pode ver que o vermelho, todas as cores do espectro são bem demarcadas. Fácil para medir os ângulos de desvio de cada uma delas com precisão. Primeiro, colocamos o prisma com uma de suas pontas alinhadas na direção do feixe, conforme essa figura aqui. Em seguida, girando o sistema analisador do espectrômetro, a gente encontrou esses dois feixes que eram refletidos por cada uma das faces do prisma. Aí a gente obteve essa diferença angular aqui, medindo o ângulo de um dos feixes e o ângulo do outro feixe e fazendo a subtração dessas duas medidas, e obtivemos 119,95 graus. Portanto, como a gente sabe que esse ângulo Azinho aqui é o dobro do ângulo de abertura das faces do prisma, a gente chegou para um ângulo de abertura das faces do prisma de 59,975 graus, que é bem próximo de 60 graus, que seria o ideal para um prisma. Depois de medir esse ângulo, começamos de fato a analisar o espectro da luz. Reposicionamos o prisma no suporte do espectrômetro até obter uma configuração parecida com a dessa figura. Assim, o feixe de luz incide por uma das faces, é refratado e sai pela outra. Aí, aqui dentro do prisma ocorre a decomposição da luz, então a gente observa mais de um feixe saindo refratado, um de cada comprimento de onda específico para cada material. Um cuidado adicional que a gente tomou para medir os ângulos de desvio de cada linha espectral foi primeiro encontrar uma linha com a luneta analisadora e, focando nessa linha, a gente girou um pouco o suporte do prisma de forma que a linha fosse sendo levemente deslocada na luneta analisadora. A partir de um momento girando esse suporte do prisma, a gente percebeu que a linha parava e mudava de direção. Aí foi nesse ponto em que ela para mudar de direção e a gente parou de girar o suporte do prisma e partiu para a medição do ângulo mesmo. Aí a gente alinhou de novo a luneta analisadora usando a retícula com a linha espectral e assim anotou o ângulo. Depois a gente só repetiu esse procedimento da retícula, mantivemos o prisma na posição que a gente encontrou e aí fizemos a medição para cada uma das linhas espectrais. Os ângulos que a gente obteve para cada uma das linhas espectrais foram organizados na seguinte tabela. Então, com essa análise feita, as medições com o espectrômetro, nós podemos observar as 5 linhas mais intensas no espectro da lâmpada de mercúrio, que foram nas cores roxo, verde,
2 faixas no amarelo, que já vou explicar, e uma no vermelho. Para cada uma delas, a gente usou o método que já foi explicado para, usando o aparelho do espectrômetro, calcular o desvio mínimo com uma diferença entre o ângulo de referência e o ângulo que a gente obteve para cada uma das linhas. Aqui, por que a gente dividiu em 2 amarelos? Porque quando a gente observava no espectrômetro, a gente viu dentro da faixa do amarelo 2 cores levemente distintas, que quando a gente diminuía um pouco a abertura do espectrômetro, dava para ver que, na verdade, eram 2 linhas que estavam muito próximas uma das outras. Tanto que até quando a gente tentou diferenciar as duas, como mostra aqui, a gente chegou no mesmo ângulo, mesmo usando o espectrômetro, que mostra que a precisão que nós tínhamos nem era suficiente para a gente conseguir distinguir as duas linhas, que a gente pode considerar, no caso, como o mesmo amarelo, mas que visualmente no espectrômetro deu para ver que eram diferentes. Depois disso, tendo esse ângulo de desvio mínimo e tendo o ângulo de abertura azão, que a gente calculou um pouquinho antes, a gente pode calcular o índice de refração para cada uma dessas linhas espectrais usando a fórmula no canto superior direito. E aí, com isso, a gente consegue observar aqui uma tendência de cima para baixo. A gente observa que os índices de refração vão diminuindo, ao passo que os comprimentos de onda vão aumentando, que vai das ondas mais energéticas para as menos energéticas. E com isso a gente consegue observar esse padrão de refração dentro do prisma a partir desses ângulos. Agora, fazendo um procedimento bem similar, a gente fez a análise da decomposição da luz usando uma rede de difração no lugar do prisma. A gente posicionou a rede de difração no centro do espectrômetro, na base do espectrômetro central ali, e o cuidado que a gente teve foi para colocar essa rede de difração o mais próximo do 90 graus possível com o feixe, né, com o sistema colimador do espectrômetro. E usando o próprio suporte, tinha umas furações, a gente conseguiu parafusar. Então, essa rede de difração ficou bem em 90 graus. Inclusive, isso vai ser demonstrado no próximo slide. O efeito que a gente observou utilizando a rede de difração foi bem similar ao do prisma. Entretanto, uma diferença que a gente notou foi que o espectro se repetia depois de um determinado momento de abertura. A gente via o mesmo espectro mais de uma vez, conforme a gente ia girando o sistema analisador do espectrômetro. Aí, a critério de observação, a gente colocou a rede de difração na frente da câmera de um dos celulares e tirou uma foto da lâmpada. E pela foto a gente pôde observar também essa repetição do espectro. E a gente concluiu que ela era devida à própria rede de difração. E faz sentido porque num experimento passado a gente estudou a rede de difração e viu que ela tem essa característica simétrica de desvio da luz. Bom, com relação ao segundo experimento, em que nós usamos uma rede de difração ao invés do prisma, nós já olhamos logo de cara uma grande diferença. Porque enquanto no caso do prisma, cada raio de luz de comprimento de onda era único, porque entrava o raio no prisma e saía exatamente em uma direção bem definida, no caso da rede de difração isso já não é verdade. Porque como nessa figura nós vemos, o padrão de faixas espectrais ele se repete. Tanto desse formato simétrico entre os dois lados da lâmpada, como tinha até uma repetição se você ia mais à esquerda ou mais à direita desse padrão de cores. Assim, para simplificar a nossa análise, nós olhamos só para o conjunto imediatamente à esquerda da lâmpada, como mostra nessa figura. No lado esquerdo aqui, imediatamente do lado da direção do raio incidente. E nela, como dá para ver na figura também, a gente pode observar bem claramente as linhas roxo, verde e dos amarelos, que no caso a gente considerou um único amarelo mesmo. Porém, nós não conseguimos, nesse experimento, visualizar a faixa vermelha, como foi vista no prisma. Possivelmente por causa da baixa luminosidade, ou mesmo porque podia ser meio escuro e com isso não foi possível identificar no espectrômetro a faixa vermelha. Por isso a gente acabou deixando esse ponto experimental fora. Mas nós usamos as mesmas metodologias de cálculo do ângulo para chegar nos ângulos de desvio em relação ao ângulo de referência que é do raio incidente sem desvio, que seria no caso da própria lâmpada. E nós chegamos nesses valores mostrados na tabela acima.
Agora, aqui embaixo, nós fizemos uma pequena comparação entre o verde do lado esquerdo e do lado direito, ambos logo do lado da lâmpada, os que são mostrados na figura. A gente observa que os ângulos de desvio deram praticamente um oposto do outro, com um erro muito pequeno, tá? Inclusive na quarta casa decimal, no caso, a primeira divergência. E isso mostra que há uma grande simetria entre as duas linhas, que é uma evidência de que nós conseguimos colocar uma bastante perpendicularidade entre a rede de difração e o raio de luz incidente proveniente da lâmpada. Porque isso vai justamente porque essa simetria é decorrente dessa perpendicularidade. Em seguida, nós observamos a faixa espectral verde, onde foi fornecido esse comprimento de onda de 546,1 nanômetros e o ângulo de desvio foi calculado, como mostrado aqui. E nós queríamos calcular as características da rede de difração com base nisso. Usando as expressões de rede de difração que nós já vimos em experimentos passados, no caso essa primeira equação no canto inferior esquerdo, nós pudemos obter a distância entre fendas de aproximadamente 1660 nanômetros, de onde, da segunda equação, a gente obtém uma constante de rede experimental de aproximadamente 602,71 linhas por milímetro, que é bastante próximo da constante nominal que estava anotada na rede que nós usamos, que é de 600 linhas por milímetro, que mostra uma grande precisão do experimento do espectrômetro em ter esse ângulo, de onde a gente consegue tirar essa conclusão. Assim, tendo essa distância entre fendas, nós viemos a seguir a usar a terceira equação, de onde a gente pôde, a partir desse primeiro comprimento de onda fornecido da verde, conseguir estimar os comprimentos de onda das demais linhas espectrais, no caso o roxo e amarelo, que eram os que a gente também conseguiu ângulos de desvio. Que usando essa fórmula de que lambda d vezes o seno do ângulo de desvio, nós obtivemos os comprimentos de onda mostrados nessa última tabela aqui abaixo, onde o roxo ficou numa faixa de 428,957 nanômetros e o amarelo em 579,243 nanômetros. Para ver mais graficamente como essas relações de comprimento de onda e ângulos se comportaram, nós fizemos a seguinte curva de calibração do espectrômetro, em que nós temos o comprimento de onda em função do desvio angular naquela primeira região da rede de difração. Aqui a gente consegue observar que existe um comportamento bastante linear dos três pontos experimentais que a gente pôde observar, que inclusive a gente poderia usar para tentar prever onde que outra linha espectral de alguma outra lâmpada, em determinado comprimento de onda, qual seria o desvio angular. Daria para usar isso para estimar essa grandeza. Porém, aqui nós temos uma ressalva que, como temos só 3 pontos, provavelmente essa estimativa não seria tão precisa assim, porque nós temos poucos pontos experimentais, então precisaria tomar cuidado com esse uso. Finalmente, depois de fazer toda essa análise com a lâmpada de mercúrio, nós fizemos uma análise mais qualitativa com lâmpadas de outros materiais, no caso, vapor de água e gás nitrogênio. Aqui nós temos algumas imagens de como ficaram as distribuições das linhas espectrais de cada um dos dois, cada uma das lâmpadas. No caso, vapor d'água à esquerda e nitrogênio à direita. Observamos logo de cara em relação aos outros experimentos feitos com a lâmpada de mercúrio, que as cores já são bem diferentes, porque agora as faixas acontecem em lugares diferentes, o que é perfeitamente compreensível pela própria teoria, porque cada átomo, cada molécula, os níveis energéticos vão ser diferentes e, por isso, os comprimentos de onda relativos a essas diferenças energéticas vão ser diferentes, que resultam em outras cores, tanto é que até a quantidade de linhas muda. Inclusive aqui na do nitrogênio tem uma variedade bastante grande de linhas. Isso é até uma ressalva que damos aqui, porque pode ser que a luz do ambiente, além da lâmpada, tenha influenciado um pouco. Mas a gente observa claramente que existem padrões diferentes para compostos diferentes, que essa é a principal observação que nós temos para as lâmpadas de outros materiais, que a gente tem espectros diferentes. Aqui, em seguida, nós vamos mostrar alguns vídeos que mostram em algum detalhe, como a gente viu no espectrômetro, as linhas aqui. Que, por exemplo, no vapor d'água a gente tem vermelho, vai aparecer em seguida um azul mais claro, uma faixa de azul escuro, que de cara já difere bastante da do mercúrio, que tinha amarelo, verde, e aqui no caso do nitrogênio que nós observamos.
que aqui já tem uma variedade de cores maior, que pode ser até porque com uma molécula mais complexa, com mais ligações, há mais níveis energéticos diferentes, mas ainda também com aquele cuidado de que pode ser a luz do ambiente no caso do nosso experimento. E com isso nós encerramos nossa discussão sobre essa espectrometria.